Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Garcia, eu sou mentora de líderes, estou no mercado aí já há mais de 35 anos, atuando em diversas áreas, em diversos segmentos. Já fui professora, fui diretora pedagógica, fui empreendedora, já fui gestora de projetos, BP de RH, gestora de RH. Então, eu tenho muita história aí no mercado, né? Já vivi muitas coisas, mentoria, né? Então, eu trouxe esse assunto, por que ter um mentor, né? Quais os benefícios de ter um mentor, e como que um mentor pode ajudar vocês a alavancar o resultado de vocês nessa jornada profissional. Fica com isso em mente que eu vou voltar aqui a perguntar para vocês, né, quem já teve um mentor ou quem tem um mentor, eu vou voltar a perguntar para vocês aqui, para vocês contribuírem com a live de hoje, certo? Muito bom. Bom, se eu perguntasse para vocês hoje, qual é o maior desafio seus como gestor? O que vocês diriam? Hoje, qual é o seu maior desafio como gestor? Vocês conseguem escrever aí no chat para a gente ir interagindo? Vamos lá? Qual é o maior desafio? Eu sei que tem muitos, mas às vezes a gente elege aquele que é maior, né? Qual é o maior desafio de vocês como gestores? Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês uma informação. A grande maioria dos gestores que eu já atendi no passado e que eu ainda atendo hoje como mentora, trazem que o maior desafio é a gestão estratégica de pessoas. O estratégico nunca estava ligado a pessoas, né? Raramente estava ligado a pessoas. E isso me intriga até hoje. Por quê? Porque estratégico são as pessoas, certo? Então, se as pessoas são menos estratégicas do que o negócio, do que a entrega, né, do que o orçamento, a gente vai ter um problema, né? Porque são as pessoas que fazem isso. Então, se elas são menos estratégicas, a gente teria um problema. Mas é muito importante a gente ter isso em mente. Isso aparece muito pouco no meio, né, ou em reuniões, ou no meio corporativo, quando a gente vê aí encontro de líderes, né? Quando os líderes vão falar de problemas, de solução de problemas e etc., o estratégico de pessoas nunca está na mesa. E isso é importante. Simon Sinek, que ele fala o seguinte: líderes não cuidam de resultados. Líderes cuidam de pessoas e pessoas geram resultados. A função primordial de um líder é cuidar de pessoas. E se isso é verdade, eu não entendo por que o assunto gestão estratégica de pessoas não está sempre na mesa de reunião. Isso é um pouco estranho, né? Então, vamos lá. E aí eu fico me perguntando, o que acontece, então, que pessoa não é tão estratégica quanto o negócio? O que acontece? Né? Por quê? Porque cuidar de pessoas é um assunto desafiador. É muito desafiador, sempre foi desafiador, né? Porque, normalmente, nós preferimos cuidar dos negócios. E por que a gente prefere cuidar dos negócios? Né? O que acontece aí que é mais fácil cuidar do negócio, do projeto, do processo, do que das pessoas? O que acontece? Por quê? Porque isso está na veia do gestor. Cuidar do processo, cuidar do negócio, está na veia do gestor. E cuidar de pessoas não está, né? Por que cuidar de negócios, de processos, de projetos está na veia do gestor? Por quê? Porque é de onde o gestor veio. Como que ocorrem as promoções numa empresa? Né? O que acontece? A gente vai lá na área operacional, né? Ou são analistas, ou são engenheiros, e essas pessoas, o que acontece com elas? São promovidas a gestores, certo? Então, de repente, você ganha uma equipe para você cuidar. Mas o seu background lá não é disso, né? Ele é técnico. Você está lá na área técnica, você foi um ótimo analista, um excelente engenheiro, e aí você foi promovido à gestão. Ou seja, está na sua veia cuidar dos processos, né? Mas não está na sua veia cuidar de pessoas. Concordam? Dá um joinha aí quem concorda aí. Muito bom. Então, pessoal, eu estou trazendo isso para vocês porque eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre como que ocorrem, né, as promoções e o que acontece em relação ao conhecimento, o que acontece em relação às competências, né? Rancharan,
que é um guru, né, de liderança, desse assunto de liderança, ele tem um livro muito famoso, um ensinamento nesse livro, o livro chama Pipeline da Liderança, né? Então, o que o Rancharan fala para a gente? Que as promoções que ocorrem, né, de analista ou engenheiro, ou que for para o cargo de gestão, na verdade, elas são uma espécie de passagem de nível, né? Então, ele fala o seguinte, que dentro de todo esse ciclo de gestão, existem 6 passagens, né? Então, a primeira passagem é quando a pessoa não é gestor e ela faz o primeiro salto dela para um cargo de gestão, né? Então, cada passagem dessa é uma transição. E a primeira ali é não gestor, ou seja, uma pessoa que gerenciava só a si mesmo, né? Autogestão, de repente passa a gerenciar outras pessoas. Então, de se gerenciar, ela passa para gerenciar outras pessoas, certo? Esse é o primeiro nível. Quando isso acontece, pessoal, o que acontece aí? Você foi promovido porque com certeza você entregava muito. Com certeza você tinha uma alta performance ali na sua posição, ou de analista, ou de engenheiro, o que for, e você sobressaiu, então você é promovido à gestão. Só que quando você estava ali como analista ou engenheiro, você estava num grau de maturidade nas suas competências muito alto. E quando você faz a passagem, igual o Rancharan fala, quando você faz a passagem, você volta e você desce lá para o grau de maturidade 1 ou 0, né? Por quê? Porque agora as competências que você precisa para ocupar essa nova posição, essa nova cadeira, são competências completamente diferentes daquela que você tinha como analista, como engenheiro, né? Então, agora muda completamente. Então, a gente está pulando, né? A gente está fazendo uma transição e nessa nova posição, nessa nova cadeira, você precisa de outras competências, né? Não são mais as mesmas competências. E eu trouxe o pipeline de Rancharan para a gente falar hoje, por quê? Porque isso não acontece só uma vez. Isso não, você não dá só um salto. Então, à medida que você vai sendo promovido, ou seja, passando de gerir a si mesmo para gerenciar outras pessoas, aí você vai de gerenciar outras pessoas para gerenciar gestores. Então, vamos pensar que, olha, o coordenador ele gerencia uma equipe, ele gerencia os analistas, gerencia os auxiliares, né? Gerencia as pessoas que estão ali abaixo dele. Agora, quando ele é promovido de coordenador para gerente, ele passa a gerenciar outros líderes, ele passa a gerenciar os coordenadores. E isso exige dele um outro set de competências, né? Então, ele volta lá para o nível de maturidade 0 ou 1 e começa a construir as competências de novo. E isso acontece, pessoal, a cada promoção, ou seja, a cada passagem de nível, isso acontece. A pessoa volta a nível ali de maturidade na tarefa bem inferior, 0 ou 1, e ela começa essa construção de novo, né? Então, o que acontece aí? A gente está sempre construindo essas competências, o conhecimento, para a gente dar conta da cadeira que a gente assumiu, né? Para a gente dar conta. Por quê? Porque aquelas competências que eu era top nelas, né? Que eu dava um show e me promoveram, não são mais as mesmas competências que vão me manter na cadeira de gestor. E para cada passagem, ou seja, para cada promoção dentro da linha de gestão, começa tudo de novo. E são novos comportamentos e skills que a gente precisa aprender. Então, o gestor está sempre fazendo esse movimento, certo? E é necessário fazer esse movimento, né? Por quê? Porque esses requisitos de uma passagem para outra, eles mudam bastante, tá? E isso é o papel do gestor, certo? O papel do gestor é cuidar das pessoas. E como cuidar de níveis diferentes de pessoas demanda ou requer requisitos diferentes do gestor, ok? Tá certo, gente? Todo mundo me acompanhando aí? Sim? Tomar uma aguinha.
E muito bem. E por que a gente está trazendo isso, né? Porque é muito importante. Então, vamos pensar, quando um gestor novo é promovido para uma equipe, ele volta lá no nível 0. Só que a equipe, não. A equipe está lá na frente. E qual que é a expectativa da equipe? É que aquele gestor vá performar como um gestor de nível de maturidade 4 e não de nível de maturidade 1, né? Então, o que acontece com o gestor nesse momento? Ele entra num estado, né, de frustração muitas vezes. Por quê? Porque ele não consegue atender a demanda da equipe, que é uma equipe madura, e ele sendo um gestor sênior. Então, o gestor que não corre atrás e não busca a qualificação, ele vai ficar devendo a equipe. E muito provavelmente os resultados dele não vão ser os mesmos, né? Essa equipe pode cair de resultado, as entregas podem diminuir. Por quê? Porque ele, o gestor, saiu lá de um nível muito alto, com competências muito desenvolvidas para entrar numa posição que ele voltou para o nível 0. O que o gestor precisa fazer, então? Ele precisa se qualificar. E ele precisa se qualificar com o menor tempo possível, né? E aí eu estou contando essa história toda para vocês, por quê? O que isso tem a ver com o nosso tema? Porque isso é uma tarefa de mentor, né? Então, o mentor é a pessoa que vai encurtar e acelerar esse caminho. Ele vai ajudar o gestor, vocês, né? Eu acho que as pessoas, a maioria aqui são gestores, ele vai ajudar vocês a encurtar o caminho e fazer essa transição com o mínimo de prejuízo para a carreira possível, certo? Ok? Estão me acompanhando? Faz sentido, pessoal, isso que eu estou falando? Faz sentido? Sim? Ok, vamos lá então. Então, o que é a mentoria? Né? Então, vamos entrar no nosso tema aqui agora. O que é a mentoria? A mentoria, ela é um processo de desenvolvimento de longo prazo, mas com uma abordagem holística. Então, geralmente, o mentor, ele é aquela pessoa que vai olhar para o profissional de uma forma holística, como um todo, né? Então, a gente vai pensar aí no autodesenvolvimento, nas competências comportamentais, nas competências técnicas. Então, o gestor é uma pessoa que vai ter essa abordagem holística para pegar na mão do gestor e caminhar com ele, tá? E aí vocês falam, mas tem muita coisa assim no mercado, né? Tem mentor, tem coach, tem consultor, qual que é a diferença? Tem uma diferença muito grande, tá, pessoal? Eu também sou coach de carreira, eu sou coach profissional, e o coach, qual que é o objetivo do coach? É estimular a performance humana em qualquer área, tá? Então, por exemplo, o coach, ele não precisa ser um médico para dar coach para o médico. Por quê? Porque coach é uma técnica. A gente aprende a técnica e a gente aplica a técnica para o profissional. E aí, quando você aplica a técnica nesse profissional, geralmente o profissional traz um problema, uma questão, né? Um objetivo que ele quer atingir. O coach ajuda esse profissional a construir um plano de ação e acompanhar esse plano de ação até ele atingir isso. E aí acaba, tá? Então, o coach não tem que ser da área. O coach, ele aplica uma técnica e, diga-se de passagem, gente, é muito bom fazer coach, tá? Ter um coach é muito bom também, porque ajuda muito, mas tem um momento para coach e tem um momento para mentor, tá? Ficou claro para vocês? Ficou? Gente, nós estamos transmitindo aqui no Instagram e no YouTube, então eu vou ficar olhando assim, tá? Para eu poder dar atenção nos dois aqui, né? No grupo que está no Instagram e no grupo que está aqui no YouTube, certo? Mas ficou claro, então, a diferença do coach e do mentor? Então, tem momentos diferentes para as duas abordagens, certo? Agora, vamos falar um pouquinho quais são os benefícios da gente ter o coach, né? O coach, gente, é uma ferramenta poderosa para impulsionar as mudanças significativas na rota e na trilha, né, de carreira do gestor, tá? Eu vou trazer para vocês aqui algumas estatísticas, porque eu acho que a gente tem que se basear em números, né? Então, assim, tem pessoas que fizeram e tem pessoas que comprovaram e tem, né? E a gente precisa entender isso através desses números de pessoas que já comprovaram aí a eficácia da mentoria, né? Ou de ter um mentor. Bom, a revista Fortune 500,
ela falou o seguinte, que 71% das empresas listadas, né, na Fortune, que adotaram programas de mentoria confirmam a eficácia. Ou seja, é um número muito alto. Vocês vão ver números altíssimos aqui, tá? 71% confirmam a eficácia. E nós estamos falando de empresa que adotou para os colaboradores, certo? A Harvard Business Review fala que 84% dos CEOs que participam de mentoria destacam uma melhora significativa em suas habilidades para lidar com os desafios e acelerar o crescimento profissional. E 69% desses executivos relataram tomar decisões mais acertadas com base na orientação recebida de um mentor, ok? Então, isso aqui, né, prova para a gente os benefícios que um profissional tem quando ele decide contratar um mentor para acompanhá-lo em alguma etapa determinada da trilha profissional dele, ok? Bom, e agora, quais são os impactos, né, na carreira? Gente, como impacto, eu trouxe para vocês o meu caso. Eu já tive vários mentores, né? E eu queria compartilhar com vocês a minha história, que é uma história real. São duas histórias que eu trouxe, são histórias reais, né? Mostrando para vocês os benefícios reais de ter um coach na carreira. Bom, o meu primeiro coach eu tive quando eu ainda trabalhava como diretora pedagógica de uma franquia, tá? E eu tinha um objetivo que era me expor e me tornar uma parceira de editoras, de editoras estrangeiras, internacionais. Que eram essas editoras que a gente tinha como parceiro comercial, e eu queria ser, né, uma pessoa mais notada, eu tinha um objetivo ali de me tornar uma parceira mesmo dessas editoras. Com o tempo de... Aí eu contratei um mentor, e com o tempo de mentoria, né, foram mais ou menos 3 meses de mentoria, e assim que a minha mentoria acabou, eu tive uma proposta dessa editora X para me tornar uma parceira e começar a fazer workshops e palestras para o público internacional. Então, foi muito rápido. Esse foi um exemplo assim que foi super rápido. Em 3 meses eu consegui atingir o objetivo e eu consegui em 3 meses, quando deram 3 meses de mentoria, além de eu receber a proposta, eu ainda recebi uma proposta para fazer uma palestra em Nova York, ou seja, fora do Brasil. Então foi muito, né? Foi essa mentoria, ela foi muito eficaz para mim. E a segunda que eu trouxe para vocês entenderem um pouco, né, como que funciona, foi quando eu assumi um papel de business partner de RH numa empresa multinacional. Esse papel eu assumi e eu não era do RH, né? Eu passei por vários setores nessa empresa e eu assumi um papel que era um papel estratégico e eu entendi que eu precisava de ser mentorada, ou seja, eu precisava de ter uma pessoa para pegar na minha mão e me ensinar, me falar, olha, o impacto é essa é a visão que você tem que ter, você tem que atuar aqui, 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 né? Ou seja, como que você vai ser estratégica dentro dessa posição? Ou seja, como que você vai ser estratégica nessa cadeira, né? Então, eu senti que era necessário e eu busquei, então, uma mentora. Eu fiz 6 meses de mentoria com essa pessoa. E foi essencial, foi uma virada de chave para mim. Então, o que aconteceu? Eu consegui atender os meus clientes com excelência. Na época, eu estava como head de RH para uma equipe que estava construindo um centro de serviço compartilhado. E os resultados que nós tivemos foram resultados, inclusive, elogiados pelo corporativo fora do Brasil, né? E, em grande parte, tudo que eu apliquei como BP, eu aprendi com a minha mentora. E 2 anos depois que eu assumi o papel de BP, eu fui promovida a coordenadora da equipe de BP. Então, eu recebi uma promoção 2 anos depois. Isso é muito rápido, né? Então, eu entrei, eu tive um resultado muito bom, muito expressivo, e 2 anos depois eu fui promovida. Então, esse é o papel do mentor na carreira, na jornada profissional
de um gestor. Não só de gestor, né? Nós estamos falando aqui hoje de gestão, de gestores, mas esse é o papel do mentor na jornada profissional de qualquer profissional, né? É acelerar o resultado da pessoa. E o que é o resultado? Se destacar para concorrer a possíveis promoções, né? Para andar na carreira, certo? Eu não sei se vocês que estão aqui comigo já tiveram mentores. Se vocês já tiveram, vocês vão saber do que eu estou falando, né? Dos benefícios. Se vocês não tiveram ainda, eu sugiro pensar na ideia, né? De ter uma pessoa que vai ajudar você a acelerar os seus resultados aí na sua carreira como gestor, como líder, né? Na liderança. Bom, então agora eu falei para vocês que eu ia trazer 5 motivos para vocês terem um gestor, né? 5 principais motivos para vocês terem um gestor. Eu vou falar aqui dos 5 e eu vou explicar e exemplificar aqui cada um para vocês para ficar bem claro, né? Onde e como esses gestores podem ajudar vocês, ok? Na carreira de vocês. Então, primeiro, o gestor, ele pode ajudar na aceleração do desenvolvimento pessoal e profissional, certo? Por quê, pessoal? Só um minutinho que eu vou tomar uma água aqui. A experiência do mentor, e essa é a diferença do mentor para o coach, que é aquela que eu falei para vocês. A experiência do mentor, o mentor é uma pessoa que tem experiência na sua área. Então, a experiência dele e os conselhos práticos, eles vão acelerar o aprendizado de vocês. Porque, vamos supor, né, que você pegue lá, vou fazer aqui uma pós-graduação em gestão de pessoas, um MBA em gestão de pessoas. É ótimo, eu não estou tirando, eu não estou desmerecendo estudar de forma nenhuma, mesmo porque atualmente eu estou fazendo um MBA executivo em liderança. Então, a gente tem que, né, sempre aprender e atualizar os nossos conhecimentos. Mas a diferença do gestor é que ele acelera isso. Por quê? Porque ele já viveu e ele vai lá e ele vai te ensinar como passar por aquele caminho, certo? Então, ele vai permitir, né, que você, gestor, cresça e se desenvolva de uma forma mais eficiente e mais rápida, ok? O segundo ponto é a navegação pelos desafios complexos. Então, o mentor, ele vai compartilhar com vocês as próprias experiências que ele teve, né? E essas experiências, elas vão fornecer orientações para vocês sobre como lidar com os desafios, né? Ajudando vocês a tomar decisões mais informadas e assertivas. Então, como o gestor já viveu, ele traz muita informação, ele traz muito recurso para o gestor. Ele traz muito recurso para o profissional tomar as decisões de uma forma mais assertiva, certo? Em terceiro lugar, é o acesso a uma rede de contatos valiosos. Geralmente, o mentor, ele tem um networking, né? Então, ele traz isso para a mesa. E para profissionais, a gente sabe, né? Nós estamos no mercado, então, profissionais são pessoas que estão sempre buscando oportunidades. E tem que ser assim, né, gente? A gente não nasceu numa empresa e vai morrer nela, né? Então, a gente tem que continuar buscando a nossa... a gente tem o nosso espaço no mercado, certo? E um mentor, ele tem toda a condição de guiar você nessa busca também. Não só no seu cargo, na sua cadeira, mas para acelerar, né, essa evolução aí na carreira de vocês, certo? O mentor também, gente, o quarto agora, né? A gente falou de 5, nós estamos no quarto. O quarto agora, o mentor, ele trabalha também os aspectos de inteligência emocional e habilidades de liderança. Porque trabalhar com gestores é um pouco diferente do que trabalhar com uma pessoa que não é gestor, tá? Então, quando o mentor está ali com o gestor, ele pega na mão do gestor, ele cuida também, e ele tem condições para isso, de cuidar dos aspectos de inteligência emocional e dessas habilidades de lideranças, né? E aprimorar essas habilidades, tá? Então, o gestor pode, ele vai ensinar o gestor como que o gestor pode liderar uma equipe de uma forma mais eficaz, né? Como que o gestor pode encurtar o caminho entre ele e a equipe, como que o gestor vai abordar essa equipe com estratégias que já vão levar a resultados mais consistentes, né? Porque eu sei que isso é uma dor, né, pessoal? É liderar as equipes e ter o resultado que precisa. É arrancar o resultado da equipe. E, ao mesmo tempo, eu falo, né, desse jeito, mas a gente entender
que esse relacionamento do gestor com a equipe é um relacionamento ganha-ganho, ele tem que ser. E quem vai fazer essa equação fechar é o gestor, né? Então, o gestor tem que ganhar e o colaborador tem que ganhar também, né? Então, tem que ter ali para os dois. E o mentor, ele consegue criar esse caminho, ou pelo menos ajudar o gestor a criar esse caminho para a equipe, né? E, além disso, o mentor, como ele está no mercado, ele ajuda o gestor em decisões críticas da carreira, né? Então, eu estava hoje conversando com o pessoal de marketing, minha equipe de marketing aqui, né? Está comigo hoje também. Então, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, tá o pessoal que vai ler, quiserem trocar aí comigo alguma, né, experiência que vocês já tiveram, se foi positiva, se foi negativa, compartilhar aqui com o grupo para a gente interagir melhor, né? Mas eu estava falando sobre a carreira, né? Algumas pessoas, há uns meses atrás, umas 2 pessoas me ligaram exatamente com essa dúvida. Olha, Alessandra, estou com uma dúvida aqui. Aconteceu isso comigo. O que você acha em relação à carreira, estrategicamente em relação à carreira? O que você acha que eu devo fazer? Então, o mentor, ele também, ele vai ajudar a direcionar a pessoa em relação à carreira dela, né? E aí, são esses 5 motivos que eu trouxe para vocês, né? Que foi o título da nossa live, os 5 motivos para vocês terem um gestor, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aqui. Basicamente, isso que eu trouxe para vocês hoje, aqui na nossa live, né? Eu espero ter esclarecido para vocês, né, a importância aí, mostrando para vocês, né? Nós falamos, só recapitulando aqui um pouquinho para quem entrou por último, né? Nós falamos aí do pipeline de liderança de Rancharan, onde ele mostra, né, os 6 estágios do gestor, ou seja, o gestor ele pode evoluir em 6 graus ou 6 degraus aí da carreira dele, e cada vez que ele faz uma transição, que ele é promovido, o set de competências que ele tem que ser renovado. Por quê? Porque começa do zero a maturidade dele, né? Então, ele passa de ser um gestor de si para ser um gestor de pessoas, depois um gestor de pessoas para ser um gestor de gestores, e aí vai. E cada degrau que ele sobe, cada transição que ele faz, ele precisa de um set de skills renovados. Por quê? Porque ele vai gerir uma equipe diferente, ele vai gerir uma equipe com necessidades diferentes, né? E é essencial entender que a maturidade volta, né? E para acelerar esse pulo, para acelerar esses conhecimentos necessários, o mentor é essencial nessa posição. Então, na hora que você dá o salto e você precisa acelerar o seu conhecimento, que voltou lá no zero, né? Não tão zero, mas voltou lá para maturidade 1, tá? Maturidade 2, você precisa de uma pessoa que talvez vá pegar ali na sua mão e vai te impulsionar, né? Vai te dar condições de não demorar muito tempo, de estar atuando e estar dando resultados como na sua posição ou na sua cadeira anterior, ok? Então, a gente falou disso, né? A gente falou dos motivos para ter um gestor e eu espero que isso tenha sido útil para vocês, tá? Eu encorajo vocês, tá, gestores, a procurar um mentor, porque o curso, o benefício do mentor é muito grande, tá? Para quem não me segue, eu escrevi hoje um newsletter para o LinkedIn exatamente sobre esse assunto, com bastante detalhes. Então, se vocês me seguem lá no LinkedIn, vocês podem ir lá e ler o newsletter que eu deixei lá, tá? Eu também estou aí com o meu canal do YouTube com muitas aulas, muito material para ajudar os gestores, né, nessa gestão estratégica de pessoas, tá? Eu falo de assuntos essenciais, eu falo de assuntos que, com toda a minha experiência no corporativo, eu entendi que era uma dor, né, para o gestor. Então, eu trago isso em forma de aulas simples, tá? Tá tudo lá no meu YouTube, também no meu canal do Instagram, eu tenho postado muito conteúdo lá, tá? Então, vocês fiquem à vontade para ir lá, para ver, ler e comentar, deixa lá o comentário, né? Muito importante para mim. Então, pessoal, é isso. No mais, é agradecer demais a participação de vocês, né? Todos que
tiraram um tempinho para estar aqui comigo hoje. E eu quero falar mais uma última coisa antes da gente ir embora. Nós vamos ter lives todas as terças-feiras, tá? Então, toda terça, às 19h30, eu estarei aqui para falar de um assunto para ajudar você. Para ajudar você na sua gestão, ajudar você na sua carreira, né? Porque eu sei que se você se desempenha bem como gestor, as suas oportunidades crescem, né? Então, eu quero trazer esses assuntos para participar disso com vocês, tá? Então, deixa lá para mim o que vocês querem ouvir, o que vocês querem que eu trago aqui, e a gente vai trazer, a gente vai conversar e a gente vai acelerar aí os resultados, certo? Então, no mais, muito obrigada, uma ótima noite para vocês e até terça que vem, às 19 horas. Combinado? Tchau, tchau.